Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você as mais interessantes reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. Tudo transmitido pela rádio e aqui pela TV Justiça. Hoje vamos conversar sobre a acessibilidade aos tribunais e ao Poder Judiciário brasileiro nas suas mais diferentes formas. Pessoas que não enxergam, que não ouvem ou que têm algum tipo de restrição de mobilidade, como elas têm acessado os prédios do Poder Judiciário, seja para fazer valer um direito ou para trabalhar para a sociedade. Como elas podem conhecer os programas e projetos que melhoram a prestação jurisdicional. Vamos ver na reportagem. A mobilidade nas grandes cidades, com calçadas esburacadas e irregulares, além de obstáculos, é complicada, em especial para cadeirantes. Mas o trabalhador pode ter um dia um pouco menos difícil quando o local de trabalho tem um projeto amplo de acessibilidade. É o caso do STF, que ganhou recentemente uma rampa de acesso ao anexo 1, o que facilitou a vida do jornalista Diego Veiga. Aqui no STF, desde o início, quando eu entrei, já achava um espaço muito bom, mas eu via que tinha alguns detalhes que poderiam ser melhorados para ter mais autonomia ainda. Então, eu acho que depois dessas reformas, ficou tudo tranquilo, ficou muito bom, e agora a gente tem nossa autonomia garantida, né? Por lei, inclusive. O diagnóstico sobre a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no Poder Judiciário, elaborado pelo CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, revelou que, apesar de avanços, pessoas com deficiência enfrentam barreiras físicas e tecnológicas para exercer seus direitos, como alerta Kátia Roncada, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Essa pesquisa reforça a anterior pesquisa que foi desenvolvida pelo CNJ de 2023, que, assim, denuncia uma barreira atitudinal muito grande. O preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, o capacitismo é uma coisa, é uma realidade de todo dia dessas pessoas. Como se elas não pudessem estar ali, como se elas não tivessem capacidade de desenvolver o trabalho dela. É um menos, né? Então, a gente precisa vencer isso. Nós falamos em impedimentos, podem ser físicos, sensoriais, mas juntamente com as barreiras. E aí, nós somos responsáveis por essas barreiras. Então, vejam, a partir do momento que essas barreiras elas vão sendo minimizadas, essa pessoa pode ser plenamente incluída. Então, veja, ali naquela pesquisa que eu referi, chama atenção que nós, juízes e servidores, somos uma grande barreira na inclusão da pessoa com deficiência. O estudo apontou que a maioria dos tribunais brasileiros se encontra em uma fase intermediária na implementação de medidas de acessibilidade. Quase metade das unidades da Justiça não tem previsão orçamentária específica para ações de acessibilidade, o que compromete a efetividade das melhorias, mas não impede que as coisas sejam transformadas. O Comitê da Pessoa com Deficiência em âmbito judicial vem propondo muitas medidas, já vem propondo, mas a gente tem que continuar, porque esse é um trabalho de convencimento, de levar esse conhecimento para frente e fazer com que as medidas sejam implementadas. Vejam, nós temos um requisito específico ali, são pontos ali no prêmio, mas a gente precisa ir além disso. É essa mudança de concepção mesmo. Então, é um trabalho de convencimento, mostrando a importância de se olhar para a questão da pessoa com deficiência. As nossas convidadas de hoje são Karina Leles, assessora especial da presidência do STF, e a consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Emanuele Seiscente de Brito, contratada para a pesquisa. Sejam muito bem-vindas, obrigado pela presença aqui no Link CNJ para tratar de um assunto tão importante. Eu quero começar com a Emanuele sobre a questão do diagnóstico de acessibilidade e inclusão, né, no Poder Judiciário. A senhora esteve muito envolvida com isso, inclusive, me parece, fez a
a redação final, né, do diagnóstico. Eu queria perguntar inicialmente o seguinte: qual é a importância da gente ter o radar para esse tipo de preocupação nesse momento? Bom, é importante a gente ter esse radar, de como está a implementação da acessibilidade e da inclusão no judiciário. Nós temos aí um avanço nas legislações nacionais e internacionais sobre essa temática, e é a primeira vez o CNJ, alinhado com essas recomendações, publicou recomendações e resoluções nesse sentido, e é a primeira vez que a gente tem uma pesquisa ampla que traz aí uma visão abrangente de como está sendo essa implementação. E é importante ter esse diagnóstico para que se pense nos próximos passos, o que temos até o momento, né, onde avançamos e onde ainda precisamos avançar para que a gente chegue numa acessibilidade, né, 100% de acessibilidade para essas pessoas, para que o acesso à justiça ele seja pleno para todas as pessoas, alinhados aí com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com as normativas nacionais e internacionais. Perfeito. Karina, recentemente aqui nós, no STF, nós ganhamos aqui uma rampa, né, de acesso aqui no anexo. Isso aí faz parte certamente de um plano que o STF tem para essa acessibilidade, né? No plano da arquitetura, eu acho que a rampa foi muito visível para todos que transitam no tribunal, mas foi bem além disso. Dentro do plano da arquitetura, nós tivemos a reforma dos banheiros das turmas, a questão do piso tátil, braille em todos os acessos de elevadores e diversas transformações ao longo do tribunal inteiro. O que é importante é que todo mundo esteja com um olhar na acessibilidade, todas as unidades, não é uma só. A gente só consegue tocar a acessibilidade se a gente fizer um trabalho em esforço conjunto. Perfeito. Emanuele, então, um pouco dentro aí disso que a Karina falou, sobre piso tátil, banheiros, né, uma série de adaptações que devem ser feitas. O estudo diagnóstico tem pontuações muito importantes sobre isso, né? Sobre o que se está conseguindo fazer, o que precisa ser feito. Você pode colocar algumas dessas questões para a gente, por favor? Bom, a área arquitetônica é onde nós temos os principais avanços, de acordo com os resultados da pesquisa. Os tribunais eles estão bastante avançados em relação à questão arquitetônica, embora encontremos ainda desafios, principalmente quando se trata de unidades do interior, unidades onde os prédios são tombados. Essas unidades elas têm grandes desafios aí em relação à arquitetura, mas podemos dizer que em relação à arquitetônica, a acessibilidade arquitetônica é onde estamos mais avançados. Porém, quando a gente discute os obstáculos, né, a primeira coisa que pensamos é nas barreiras físicas, porque elas são as mais visíveis. No entanto, quando abordamos o tema da acessibilidade, é importante reconhecer que essa dimensão arquitetônica, como a Karina mencionou, ela é apenas uma parte do quadro. A acessibilidade ela abrange diversos aspectos, e a gente tem um tipo de acessibilidade transversal que permeia todas as outras, que é a atitudinal, e é onde temos o nosso maior desafio hoje, de acordo com os resultados da pesquisa. Ainda encontramos no judiciário, de acordo com os dados, né, barreiras atitudinais que são perceptíveis, né, nesse ambiente. Nós temos relatos ainda dos participantes da pesquisa sobre falta de conhecimento e compreensão das necessidades das pessoas com deficiência, algumas atitudes de desconfiança em relação à capacidade e à competência dessas pessoas quando a gente está falando de servidores, de profissionais do judiciário. Então, o nosso principal desafio está na acessibilidade atitudinal. O que acontece no STF dentro desse grande plano? O que a gente pode chamar de um desafio que tem que ser passado?
Bom, todo mundo que trabalha com a temática da pessoa com deficiência, com acessibilidade, o maior desafio é a acessibilidade atitudinal. Então, assim, eu e a Emanuele, a gente já é do meio, mas primeiro explicando para todo mundo que está em casa, atitudinal se refere às atitudes das pessoas sem deficiência para com a pessoa com deficiência, que costuma falar ou quer café com leite, ou aquela pessoa não vai trabalhar tão bem, ou a gente vai precisar de uma adaptação. Então, a gente está tratando do olhar do público sem deficiência para a pessoa com deficiência. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio de todo mundo que trabalha com isso. E eu gostaria de dar uma palavra a mais. Existe, para todos os campos da acessibilidade, eu prego muito o ciclo virtuoso. A gente pode de inclusão e acessibilidade. Acessibilidade e inclusão, ou seja, você colocar pessoas com deficiência para dentro dos tribunais, pode ser um ciclo virtuoso. Como é que a gente fez esse ciclo virtuoso? Contratando a pessoa com deficiência para dentro do tribunal. A partir do momento em que você tem equipes e você tem essas pessoas que já trabalham, a partir daí a acessibilidade vai rodar muito melhor. A gente tem um exemplo aqui muito bacaninha, que é do Bruno, é o primeiro fotógrafo com síndrome de Down do Supremo e possivelmente um dos primeiros dos tribunais brasileiros. E a gente, em menos de um ano de trabalho, fez uma exposição com as fotos do Bruno. Então, são pessoas que normalmente são descreditadas e quando a gente traz para perto, faz um trabalho com a equipe, fala da importância dele se sentir incluído, abraçado, aí a gente costuma ter bons resultados. Belíssimo trabalho, inclusive, do Bruno. Muito obrigado por hora. Eu vou pedir licença agora. A gente faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos para essa nossa conversa aqui. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje o nosso assunto aqui é acessibilidade no Poder Judiciário. As nossas convidadas deste Link CNJ são Karina Leles, assessora especial da Presidência do STF e a consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Emanuele Seiscente de Brito, contratada para essa pesquisa, para esse diagnóstico encomendado pelo CNJ. Bom, eu gostaria de abordar agora com as duas a questão do orçamento, a questão do dinheiro. É preciso dinheiro para fazer esse tipo de coisa e a gente sabe como é que é complicado às vezes. Eu queria começar com a Emanuele. O que foi visto em relação a essa questão orçamentária no diagnóstico, Emanuele? Bom, em relação ao orçamento, 48% dos tribunais relataram a ausência de previsão orçamentária para ações de acessibilidade e inclusão. 30% tem um orçamento vinculado a um cronograma, enquanto 21,3% possuem uma previsão orçamentária sem um planejamento detalhado. Os valores orçados para acessibilidade, no ano passado, eles variaram amplamente de 12 mil a 4,1 milhões. Mas é importante também aqui a gente colocar que a pergunta que foi realizada nos formulários que foram enviados aos tribunais sobre orçamento foi específica sobre a existência de um orçamento destinado à implementação das medidas de acessibilidade e inclusão. O que isso significa? Que os dados eles precisam ser analisados com certa cautela, porque o tribunal ele pode usar outras linhas orçamentárias para realizar essas ações de acessibilidade e inclusão, não incluindo esses valores na resposta. Outro ponto também é que talvez o conhecimento sobre o orçamento ele esteja restrito a pessoas do setor financeiro que podem não ter sido consultadas pela pessoa que estava respondendo o formulário. Mas mesmo assim, esses dados obtidos, eles podem fornecer algumas pistas importantes sobre essa questão, sobre esse tema orçamentário tão importante para a implementação dessas ações. Sem dúvida nenhuma. Karina, no Supremo Tribunal Federal, como é a participação
da pessoa com deficiência nesse processo decisório ou nessas discussões para a criação de um plano como esse de acessibilidade e inclusão? O lema do movimento político de pessoas com deficiência é o nada sobre nós sem nós. O primeiro esclarecimento é que o plano de acessibilidade do Supremo não foi iniciado na atual gestão do ministro Barroso, em que quando eu assumi esse setor aqui no tribunal. Isso já vem de anos, o Supremo Tribunal Federal é um que já vinha com um trabalho de acessibilidade de mais tempo, mas a primeira decisão gerencial que eu tomei é basta eu de pessoa sem deficiência na minha equipe. Então, além de mim, tem outras 2 pessoas com deficiência que participam de toda a implementação da política. Isso é muito importante. Não é só uma questão de participação democrática, de dar voz e vez. É uma questão de eficiência do meu trabalho. Existem pontos em que o meu olhar ele não alcança. Então, por exemplo, a Mariana Guedes, que trabalha comigo, ela é cadeirante. A experiência de vida de uma pessoa cadeirante é completamente diferente da minha experiência de vida. Então, para que a gente consiga oferecer uma boa acessibilidade, é fundamental que eu tenha pessoas com deficiência ao meu lado. Eu já tive uma estagiária que ela era surda, vinha de uma família de surdos. E aí, quando ela está do meu lado, eu consigo entender na prática a importância da legendagem. Hoje em dia tem um outro rapaz que tem uma deficiência física, a importância da acessibilidade arquitetônica. Então, você se circundar dessas pessoas é fundamental para boa qualidade de trabalho. Perfeito. Emanuele, considerando o diagnóstico, o que nós poderíamos dizer hoje que são prioridades, aquilo que deva ser feito imediato, de uma forma geral, no Poder Judiciário, para que ele se torne mais acessível, mais inclusivo? O primeiro ponto é esse que a Karina levantou, da questão da participação efetiva das pessoas. É a primeira recomendação que nós fizemos no relatório e que permeia todas as outras recomendações. A participação efetiva dessas pessoas em todo o processo decisório, em todas as ações. A gente precisa de ter a participação ativa dessas pessoas. É a primeira proposta que é feita, né? Só é possível propostas eficazes para promover se houver a participação, a contribuição dessas pessoas em todas as etapas. Então, todas as recomendações partem dessa ideia, né? Recomenda-se, então, que se instaure conselhos consultivos para participação, a possibilidade dessas pessoas participarem das comissões, algo que foi implementado depois da resolução 401 do CNJ, foram as comissões de acessibilidade e inclusão, e um dado que encontramos é que muitas comissões não há pessoas com deficiência compondo essas comissões. Então, é algo que propomos que seja obrigatório, que as pessoas que tenha pessoas com deficiências nessas comissões de acessibilidade e inclusão, né? Um outro ponto é que as capacitações, outra recomendação feita é a capacitação das pessoas que trabalham no judiciário, e que essas capacitações elas sejam contínuas e que exista pessoas com deficiência no quadro de docentes dessas capacitações. Tem muito trabalho pela frente, né, Karina? Um trabalho, mas a nossa ideia é realmente conseguir se tornar exemplo a respeito desses pontos que a Emanuele trouxe na acessibilidade digital. Então, às vezes, traduzindo um pouquinho para o nosso ouvinte, ela abarca tanto as pessoas que usam leitores de tela. Então, a gente está falando de uma pessoa cega, quando ela entra no tribunal, ela usa pelo fone de ouvido, normalmente, a tela. O que a gente precisa fazer? As imagens, elas precisam conter audiodescrição, então nós fizemos aqui um curso de audiodescrição, sensibilizamos as áreas, todo mundo que carrega notícias no site tem que colocar a audiodescrição das imagens, envolvemos a TI para melhorar a navegabilidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, a gente está falando aqui, primeiro ponto, sobre pessoas com deficiência visual. E aqui, dentro da Força de Trabalho do Supremo, nós não temos nenhuma pessoa cega. A gente só tinha servidores com baixa visão. Então, justamente para ver se o nosso trabalho estava sendo feito da maneira mais correta, de novo, participação.
trouxemos aqui 2 pessoas, fizemos uma reunião com todos esses setores e colocamos para testar. Então, e isso é bacana porque você gera um ciclo virtuoso, sabe? Uma coisa é você falar para um técnico da informática que ele precisa mudar dentro de todas as coisas que a pessoa está fazendo, às vezes parece ser um tecnicismo. Outra é quando você vê uma pessoa cega na sua frente usando o seu sistema e tem ali um ajustezinho que impede ela de acessar a informação, mas que é simples de fazer. Então, a gente estimula pelo exemplo positivo, sabe? Há muito a se fazer, com certeza, mas estamos no caminho. A gente tenta, né? Karina Leles, assessora especial da presidência do STF, muito obrigado pela sua participação, foi maravilhoso os esclarecimentos, adoramos. Emanuele Seiscente Brito, muito obrigado, consultora do Programa das Nações Unidas, né, PNUD, e aí contratada para a pesquisa, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor também. Espero que voltem mais vezes para a gente poder conversar mais. Muito obrigado. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do país. Inaugurado o Centro de Operações e Resultados Exponenciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Sala Córtex dispõe de painéis estatísticos onde podem ser visualizadas e comunicadas informações, métricas, previsões, análises e tendências sobre áreas essenciais para o tribunal. A iniciativa integra o eixo de ciências de dados do projeto Judiciário Digital e, a partir do cruzamento de dados gerados na Sala Córtex, vai ser possível propor políticas públicas internas e externas à rotina da Corte. O CNJ realizou a primeira Semana Nacional de Saúde na Ilha do Bananal, no Tocantins. A proposta é fortalecer a integração entre os poderes judiciário, executivo e legislativo, com apoio de instituições públicas e privadas e oferta de serviços voltados à promoção de saúde às populações da região. Representantes do Conselho Nacional de Justiça fizeram reuniões com lideranças indígenas nos distritos sanitários especiais. Um dos pontos destacados pelos povos originários foi a dificuldade de acesso à água potável. O curso tecnológico superior de gestão empreendedora e inovação em turismo vai ser oferecido a reeducandos do sistema prisional. O projeto inédito é o resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL. A ideia é gerar a possibilidade real de reinserção dos apenados na sociedade quando deixarem o sistema. Dentre 5.000 reeducandos, serão selecionados 60 para as vagas inicialmente disponíveis. O curso superior terá início em agosto deste ano. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Oi, pessoal! Tá no ar mais um CNJ nas redes, com os temas que mais se destacaram nos nossos perfis. Bora nessa? Vamos começar lembrando de algo muito importante. Planos de saúde não podem negar atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. Isso vale para consultas, terapias e outros atendimentos previstos. Recusar a cobertura pode ser considerado uma prática abusiva e ilegal. Se isso acontecer, peça uma justificativa formal por escrito, denuncie a ANS, ao PROCON e procure orientação jurídica. A saúde é um direito e ele precisa ser respeitado. Viu alguém ferido ou em situação de risco e não prestou ajuda nem avisou as autoridades? Isso é omissão de socorro e é crime, previsto no Código Penal. A pena pode chegar até 6 meses de detenção ou multa. E se houver lesão grave ou morte, a punição aumenta. Então lembre-se, ajudar pode salvar vidas e é um dever de cidadania. E para fechar, um ato de solidariedade. Sabia que você pode destinar parte do seu imposto de renda para ajudar crianças e adolescentes? A campanha Se Renda Infância de 2025 está beneficiando a região do Marajó, no Pará, uma área marcada por vulnerabilidades sociais. Pessoas físicas podem doar ao longo do ano até 6% do imposto devido, com compensação fiscal posterior, ou até 3% no momento da declaração, direto no sistema da Receita Federal. Confira no site cnj.jus.br como transformar o seu imposto em um gesto de cuidado com o futuro das nossas crianças.
Eu fico por aqui. Continue acompanhando o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp para mais conteúdo sobre os seus direitos e sobre a justiça brasileira. Até a próxima. É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante da carreira no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Vinícius Paiva Galhardo, eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atualmente jurisdicionando na primeira vara da comarca de Comodoro, e hoje quero compartilhar com vocês uma história transformadora que nasce aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e que foi, no final do ano passado, implementado no nosso município, município de Comodoro. Eu me refiro ao projeto Ciclos de Construção de Paz, como eu disse, um projeto idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e implementado em diversas comarcas. Esse projeto ele tem por objetivo promover a cultura de paz entre crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar. Com isso, iniciamos aqui na comarca de Comodoro a capacitação dos próprios professores da rede pública e particular, como facilitadores para a realização desses círculos de construção de paz. Esses círculos eles têm por finalidade trazer o próprio aluno, crianças e adolescentes, para a convivência harmônica e que eles mesmos discutam os problemas enfrentados no colégio, os problemas enfrentados, às vezes, no próprio ambiente familiar, e com a capacitação dos professores, o que a gente já tem visto são resultados extraordinários. Os professores devidamente capacitados para a realização dessa nova tarefa, dessa nova missão, e os alunos cada vez mais envolvidos e eles próprios buscando a solução dos eventuais conflitos encontrados, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar. Esse projeto ele mostra que o judiciário pode e deve se aproximar das comunidades, não apenas para julgar, mas também para educar, dialogar e construir a paz no ambiente escolar e também no ambiente familiar. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau!